quinhentismo deu início quando os portugueses, sem querer, chegaram no território brasileiro, enquanto estavam procurando pelas Índias. Após a chegada, que não foi totalmente amigável, o escrivão Pero Vaz de Caminha começou a descrever com detalhes tudo o que ele tinha achado nesse novo território: os animais, as frutas, as árvores, o clima, a cultura indígena e várias outras coisas. E foi com esse registro que a literatura de informação é criada, onde temos textos descritivos. A intenção dos portugueses não era muito amistosa. Ao ver tantas riquezas naturais e a ingenuidade dos índios, a ganância tomou posse de todos, e tudo que eles visavam era a riqueza que eles poderiam ter com essa nova terra. Além da ganância, os padres jesuítas visavam a catequização daqueles índios que eram politeístas. Para que houvesse a catequização, os padres recitavam versos bíblicos e ensinavam para que os índios entendessem. Em 1601, o quinhentismo chegou ao seu fim. Olá, meu senhor. Aqui quem fala é Pero Vaz de Caminha. E estou aqui novamente em território brasileiro, porém 520 anos após a primeira carta que eu escrevi. Estarei lhe escrevendo outra carta, porém dessa vez escreverei e lhe informarei todas as mudanças que eu percebi durante todo esse tempo que se passou. Agora estamos em 2020, então muitas coisas mudaram. E enviarei essa carta por um tal de avião. Bom, me falaram que ele é mais rápido do que os nossos antigos navios, então creio que vai chegar muito mais rápido ao senhor. Também lhe entregarei por meio de uma mensagem pelo celular. Me falaram também que esse entrega muito mais rápido ainda do que um avião. Estarei testando os dois para o senhor. Espero que o senhor possa ler logo esta carta. Fique agora com as principais mudanças que eu percebi nesse novo Brasil. Boas, pessoal. Sou eu, Pero Vaz de Caminha, e bem, estou a fazer o relatório que vieram me pedir. Bem, tive que visitar novamente o Brasil para fazer este relatório, que foi um bocado triste. O relatório é basicamente sobre choque cultural, e eu tenho que falar, é triste, pois eu mesmo tive que mudar meu modo de vestir para poder ser aceito hoje em dia no meio do povo. Tive mesmo que mudar até mesmo meu modo de falar um pouco. Tive que acrescentar gírias ao meu vocabulário para poder passar em branco em meio à multidão. Bem, antes de entrar neste assunto, vamos a saber o que é choque cultural. Primeiramente, choque cultural nada mais é que um desconforto, um desnorteamento, quando um indivíduo se encontra em meio a uma nova cultura, passa a conviver com uma nova cultura e meio que não se sente bem, pois não está na sua zona de conforto. E bem, na primeira vez que eu vim pra cá, foi um choque cultural real, negativo, pois não foi algo tão amigável. Não foi um abraço com as mãos armadas. Bem, foi algo realmente ruim, pois os portugueses realmente achavam que os índios eram apenas selvagens, que animais do mato, sabe?
achávamos superiores a eles, por basicamente termos mais tecnologia, entre muitas aspas. E sabe, veio a piorar bastante esse choque cultural dos índios. Eu realmente percebi isto. Comparado à época, os índios hoje em dia parecem ter passado por um choque cultural ainda maior. Tipo, um bocado maior, pois eles não têm mais territórios. Seus territórios passam a ser tomados dia após dia por interesses, por minérios, recursos naturais no geral. E os índios que antes viviam na selva, hoje vivem em caças. Isso é um desrespeito total para e com os índios, os indígenas. Eu tive que conviver com um indígena por um tempo para fazer este relatório e foi fixe, foi uma experiência muito boa. Ele até hoje não consegue se acostumar com muita coisa, com a tecnologia. Não consegue, porque não é do conforto dele, não é a zona de conforto dele. E isso é triste, porque ele não tem basicamente a mesma vida que ele tinha. E eu até que entendo ele agora, pois eu tive que mudar meu jeito de agir. Eu não me sinto confortável ao usar esse tipo de roupa, ao ter que pentear meu cabelo desse estilo, pois eu só estou a fazer isto, pois eu não fui bem aceito quando eu cheguei aqui, porque eu vim com o mesmo estilo da primeira vez. As coisas mudam. Bem, esse foi meu relatório. Coisas horríveis passaram a acontecer, realmente difíceis, e agora eu entendo o quanto que a gente destruiu a vida dos índios. Olá, Vossa Alteza. Estou lhe escrevendo essa nova carta, pois estou de volta ao Brasil cerca de 520 anos após o descobrimento. Está tudo tão diferente que eu mesmo estou até perdido por aqui. A fauna e a flora brasileira estão tão diferentes que nem eu mesmo as reconheço. Aqui no território brasileiro, atualmente, existe uma enorme variedade de plantas. São mais de 46 mil espécies de plantas conhecidas de vegetais. Vossa Alteza, vendo essa quantidade de plantas, me lembro de quando, naquela época, caminhávamos quilômetros para cruzar com a floresta tropical, onde poderia encontrar árvores de 45 metros de altura e plantas silvestres. Vossa Majestade, estou escrevendo agora em um lugar chamado zoológico, onde os animais ficam presos em jaulas e os seres humanos podem vir visitá-los. Atualmente, a fauna brasileira é provavelmente a que possui a maior diversidade em espécies de animais vertebrados, anfíbios e primatas do globo terrestre. Muito diferente de como era antes. E falando como era antes, estou me lembrando de quando chegamos e a fauna da Mata Atlântica impressionou tantos portugueses que nos 3 primeiros anos batizamos o Brasil de Terra dos Papagaios. Os índios que capturavam as aves e outros animais e os trocavam pelas toucas vermelhas dos marujos. Muitos outros animais despertavam a cobiça dos europeus pelo exotismo ou pelo dinheiro que poderiam render. Além do pau-brasil, as naus retornavam à Europa abarrotadas de macacos, pássaros vivos e peles de felino. Muito diferente. Estou lhe escrevendo essa carta, Majestade, para fazer uma comparação de como era antes e agora está o Brasil. Essa é uma nova carta. Assinado Pedro Vaz de Caminha.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, Vossa Alteza. Aqui sou eu, Pero Vaz de Caminha, o seu escrivão real. Estou aqui cerca de 500 anos no futuro, na nossa grande terra de Veracruz, o Brasil. Estou aqui com um celular, um aparato tecnológico muito mais avançado, mais prático do que a carta. Ele pode levar mensagens em instantes, em segundos, mais rápido que um navio, mais rápido que uma ave. E eu venho aqui hoje, 2020, no nosso querido e grande Brasil, terra rica, dourada, para analisar o quesito das explorações hoje em dia. O que mudou hoje em dia para quando eu e alguns companheiros viemos para cá para descobrir esta terra. Primeiramente, quando viemos aqui, Vossa Alteza passada, seus antepassados, não ligavam muito para o Brasil, não ligavam muito para a América, estavam mais preocupados com outros assuntos. Então a maior fonte, maior forma que eles exploraram, maior riqueza, foi o pau-brasil, que era uma madeira muito resistente e também tinha um pigmento vermelho, usado para tingir tecidos. Um pouco mais para frente, ainda no período colonial, eles descobriram também o ouro. Descobriram, entre aspas. Eles começaram a explorar o ouro, que também trouxe muitas riquezas. Isso além da plantação de cana-de-açúcar e de algumas outras coisas que eles extraíram das florestas, da mata, como alguns temperos, ervas e por aí vai. Hoje em dia não é muito diferente, porém eles descobriram mais coisas nesta terra rica que é o Brasil. Eles agora, o comércio e a exploração é muito voltado para o ferro. O ferro é um grande minério, uma grande riqueza hoje em dia para o Brasil. E além do ferro tem diversos minerais, que se Vossa Alteza passada de 1500 fosse um pouco mais esperto, tivesse ligado mais para o Brasil, também poderia ter explorado. Um outro mineral também explorado no Brasil atualmente é o nióbio. E também tem uma coisa bem moderna, bem famosa nos tempos de hoje, que traz muita riqueza, que também é o petróleo, o pré-sal, chamado aqui no Brasil, que é onde se explora, se extrai o petróleo. E também agora, hoje em dia, antes explorávamos o pau-brasil, ainda existe essa exploração da madeira. A exploração madeireira ainda é bem frequente. E agora eles também usam da pecuária, da agricultura. E esta foi minha análise do dia sobre a exploração de antes 1500 e agora 2020. E foi isso, Vossa Alteza. Minhas maiores saudações para o senhor e adeus. Rei, tá bom? Tudo tranquilo aí, tudo tranks? Aprendi a saúde, tudo tranks. Ah, peraí que a câmera tá meio ruim, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Minha Nossa Senhora dos Navegantes. Não tá fácil pra ninguém, nem pra Perovar de Caminha tá fácil. Pleno 2020. Mas vamos tocar agora no assunto bem delicado. Vamos lá. Lembra daquela nossa missão, né? De catequizar esse povo inocente daqui, esse povo bonito, né? Que é o povo brasileiro, né? O povo daqui, mas a gente chegou um pouquinho tarde pra isso, né? Agora em 2020 a gente chegou um pouquinho tarde. Porque nos levaram pra ver um Cristo Redentor gigante, muito grande, o Cristo Redentor. Como que pode um negócio daquele tamanho? Nossa!
O padre José de Anchieta ficou emocionado, porque não foi ele que ajudou a fundar o Rio de Janeiro? E aqui, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Nossa, ele ficou muito emocionado, muito orgulhoso. Aí, lá vai eu e Nicolau Coelho perguntar pra um tal de guia turístico sobre tudo isso, né? E realmente o guia turístico falou que a gente chegou um pouco tarde pra essa missão, porque em um top 10, ele falou que de um top 10, o nosso Brasil aqui, a vossa terra, está em segundo lugar dos países com mais cristãos no mundo. Como que pode? E a gente só perde pra um lugar. Pasme. Outra América que fica logo acima. Por que eu não cheguei com a minha caravela lá, né? Mas tudo bem. A gente supera. Mas pode ficar tranquilo. A vossa terra é muito cristã. Muito cristã. Em todo lugar que a gente vai tem monumento religioso. Nossa, tem muita igreja aqui na vossa terra, aqui no Brasil. Porque, eu poderia citar, vamos citar. Poderia citar a Basílica da Nossa Senhora da Aparecida. Segunda maior basílica do mundo. E a Igreja Matriz de São Pedro. Muito bonita. E ela conserva a arquitetura antiga, com os vitrais que remetem a São Pedro. Nossa, ela é muito linda. Inclusive, Catedral da Sé. Desde 1616 e ela ainda continua viva, intacta ali. Olha, eu fiquei muito feliz porque realmente todo lugar que a gente vai tem muita igreja. E olha, falando em muita igreja, muito cristão, realmente, eu lembro da época que a gente tentava passar, né, pros índios o nosso culto, aí eles deitavam, eles oravam, aí eles se ajoelhavam, eles levantavam. Bem, hoje tem tantas denominações cristãs aqui no Brasil que eles que têm que ensinar a gente, porque eu não tô entendendo bulhufas o que tá acontecendo nos cultos, viu? Tá muito diferente. Inclusive, olha, o jogo virou, tá muito diferente porque o jogo virou. Tem tanto evangélico hoje que tá competindo com os católicos, inclusive essa rixa continua. Hoje tem muito evangélico, e essa rixa continua. O padre José de Anchieta viu aquele tal grande templo de Salomão, né, da Universal, o velhinho quase desmaiou, quase passou mal. Sorte que a gente tem remédio aqui, não depende daquelas plantas medicinais indígenas. Coitado, era tanto crente, era tanto evangélico. Nossa, era tanta gente pra ele excomungar, né? Mas ele queria passar a palavra, mas o coitadinho ficou pra trás. Hoje o pessoal prefere a Aline Barros, ou prefere o padre Marcelo Rossi cantando. O poema dele ficou pra trás, coitado. Não, mas ele foi muito importante, sem dúvida ele foi um expoente, né, pros índios, pra catequização. Ele foi um expoente. Ele tem um monumento só pra ele, aqui em São Paulo mesmo, ele tem um monumento só dele. Mas, pensando mais na palavra que ele passava, né, de bem e mal, tudo isso, fico pensando aqui, porque hoje, se a gente for analisar, tá bem diferente isso, né? Ninguém mais, nenhum rei, nenhum estado mais faz colonização, faz esse processo de colonização. Inclusive, o Estado brasileiro hoje é laico. Ninguém da coroa portuguesa fez uma ligação para aqui, não, porque quem que autorizou ser isso? O assunto debatido lá do STF é para tirar monumento religioso de repartição pública. Não pode ter mais. Hoje aqui o país é laico, não pode ter mais cruz, não pode ter mais essas coisas que remetem à religião. Quem que autorizou isso? Alguém aí da Vossa Alteza autorizou? Tô um pouco exaltado aqui. Ai, que coisa, né? E o padre José de Anchieta sempre quis dar essa visão, né, de bem e mal, céu, inferno, certo e errado. E hoje as pessoas continuam, assim, com essa coisa de pregar a palavra. Mas hoje as pessoas, elas não são tão praticantes da sua fé, entende? Eu tô querendo falar aqui que as pessoas, elas não seguem com tanto fervor o que elas pregam, né? E aí, pelo menos, olha, o padre José de Anchieta pegou as caravelas, foi junto pra catequizar, ali pelos seus valores. E hoje as pessoas, elas postam no Instagram, mas no outro dia já não dão testemunho do que pregam. Então, enfim, é hipocrisia, né, rei? É hipocrisia. Olha, eu tô até um pouquinho exaltada aqui, o padre tá assistindo missa online por causa da pandemia, que não pode sair, né, daqui. Eu vou assistir um pouquinho ali com ele, porque eu tô me exaltando demais. Um tchau, um beijo, um queijo pra todo mundo aí.
Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer.